igreja militante, Rebeca, noiva escolhida, a esperada do eterno Deus. Paz seja convosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, para nós é um privilégio este carinho, esta afeição que essa igreja tem para conosco. Eu não tenho como retribuir o carinho que os irmãos têm para comigo, mas que o nosso eterno Deus, como disse o apóstolo Paulo à igreja aos Filipenses, possa retribuir a cada um dos irmãos, suprindo as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Enalteço a Deus pela vida de meu amigo, companheiro de labuta, que nós vamos militar porque ele mora no meu coração e não paga aluguel. Pastor Eronildo, sua digníssima família, para mim é uma alegria muito grande fazer parte do hall dos teus amigos. Deus abençoe o Senhor ricamente em nome de Jesus. Quero enaltecer a Deus pela vida de todos os cooperadores dessa casa, o diácono Anderson, o cantor Johnny, a cantora Emanuela, o grande, ou melhor, o pequeno Rafael e todos os cooperadores, o presbítero Alberto. Deus possa ricamente continuar vos abençoando em nome do Senhor Jesus. Só os vivos podem dar glória ao nome do nosso Deus. Eu quero ser fiel à temática proposta, ao tema desta campanha, e eu gostaria de trabalhar com os irmãos dentro do texto que foram escolhido. E eu quero crer que alguém orou, né, irmãos? Campanha não vem assim, igual caixinha de promessas. Alguém orou para Deus falar conosco e nos abençoar nessa campanha. Então eu gostaria de trabalhar junto com os irmãos no tema da campanha, Epístola de Paulo aos crentes em Éfeso. O capítulo é o de número 3, o versículo é o de número 14. Se já foi apregoado este capítulo e este versículo aqui, é porque Deus quer continuar falando, não é verdade? Então, Efésios, ou Epístola de Paulo aos Efésios, porque Paulo escreveu para os Efésios, né? Os Efésios era toda aquela cidade, Paulo escreveu só para aquela comitiva de crente que estava naquela cidade. Então, a Epístola de Paulo aos crentes em Éfeso, o capítulo é o de número 3, o versículo é o de número 14. Quantos encontraram o texto em apreço, por gentileza, pode dizer um amém? Amém! Nosso saudoso pastor Anselmo dizia o seguinte: se você não tem uma Bíblia, fica perto do crente. Efésios capítulo 3, versículo 14, nos diz assim: o título na minha Bíblia é A Oração de Paulo pelos Efésios. O versículo 14, passamos a ler, está escrito assim: por causa disso, ou por esta causa, conforme seja a tradução que você tem em mão, mas ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Gostaria que antes que você se assente, olhasse para alguém que está à sua direita ou à sua esquerda e dissesse para ele: é muito bom estar com você aqui. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Faça isso e tome seu assento, glorificando ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, igreja do Senhor, nós temos um texto bíblico que eu imagino que nessa campanha de 7 anos muito foi dito e às vezes até lido este texto. Mas este texto é um texto que nos traz ao conhecimento a segunda oração de Paulo dentro dessa epístola. Paulo, segundo a maioria dos historiadores, quando escreveu a carta à igreja de Éfeso, ele escreveu a carta porque ele não podia estar presente. Ele estava preso na sua casa ou no presídio domiciliar em Roma, motivo do qual, por não estar presente, ele achou por bem escrever essa carta. Esta carta é um compêndio
de grande mistério da parte de Deus para a igreja. Paulo, nessa carta, chega a nos dizer dos privilégios, das bênçãos ortogadas pela obra abençoadora e sacrificial de nosso Senhor Jesus. Pois é nesta epístola a única vez que Paulo diz que por causa de Cristo nós fomos elevados a uma posição de estarmos com Ele, assentados nas regiões celestiais. E Paulo vem tratando diversos aspectos, e no capítulo 3, a partir do versículo 14, Paulo ele traz algo do seu coração para a igreja. Paulo revela um desejo, Paulo revela um sentimento, um afeto que ele tinha com aquela igreja. E ele chega a dizer assim: olha, por esta causa eu me ponho de joelhos. É bem verdade que o judeu ortodoxo, o judaísmo, não tinha a prática de orar de joelhos, porque as nações daqueles períodos, que não eram os crentes, eles se prostravam diante de vários deuses, e o judeu não se prostrava diante do Senhor. Os irmãos podem ver que a maioria das orações bíblicas, boa parte, o judeu orava em pé, o judeu orava até assentado. Jonas, eu não sei como é que ele orou dentro daquele tempo, mas ele orou lá também. Mas o judeu não orava de joelho. Mas Paulo está dizendo para mim e para você que ele, se prostrando de joelho, ele tinha pelo menos três pensamentos. Primeiro pensamento que Paulo tinha: Paulo entendia acerca de Deus, e Paulo sabia que aquele que se humilha diante do Todo-Poderoso será exaltado para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, quando Paulo diz que ele estava se ajoelhando, ele estava dizendo: eu me humilho, mas não me humilho diante de qualquer um, eu não me humilho diante de qualquer circunstância, eu só me humilho diante do Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, quando Paulo está dizendo que ele se humilhava, ou ele se ajoelhava, ele está dizendo assim: eu me ajoelho diante do Pai, do nosso Senhor Jesus, porque eu sou exclusivamente dependente da sua graça, dependente da sua misericórdia, dependente da sua bondade, dependente da sua graça, dependente do seu amor, dependente do seu poder, dependente da sua presença. Eu sou dependente. Quer dizer, dependente? Tem mais alguém que eu... E quando Paulo está dizendo que ele está se humilhando, ele também está dizendo que ele é dependente. Mas Paulo, quando diz eu me ajoelho, ele está dizendo que existem momentos na vida, que existem circunstâncias na vida, que são circunstâncias de urgência. Diga comigo, urgência. Então Paulo está nos dando um segredo. Se o negócio ficar feio para nós, presidente Alberto, é só nós prostrarmos o joelho. Aleluia! Glória a Deus! Paulo está dizendo que ele está em caso de urgência, e nessa casa ele não oraria, nessa causa ele não oraria em pé, ele não oraria sentado, mas era urgente, ele ia se prostrar de joelhos. Mas a pergunta para mim e para você se faz necessário: qual é a causa que Paulo está dizendo que ele se colocaria de joelho? Se nós lermos, irmã Graça, os versículos 11, 12 e 13 deste texto, nós vamos entender que por causa de Paulo estar preso em Roma, os inimigos de Paulo, as pessoas que perseguiam a Paulo, querendo o desmoralizar, iam até a igreja e diziam assim: como é que vocês podem ser crente de um pastor que está na cadeia? Imagina se você ouvisse uma notícia minha que eu estava preso e fosse membro da minha igreja. Muita gente vai assim: vou sair dessa reunião, nessa igreja ou não? Havia uma pressão, havia uma pressão pesada sobre a igreja de Éfeso. E Paulo está dizendo então que por causa dessa pressão, o evangelho não poderia ser restrito. Ele diz assim: só tem um jeito de vencer isso. Por esta causa eu me ponho
de joelho perante o nosso Senhor, ou melhor, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que existem causas que nós devemos nos prostrar de joelho. Aleluia! É por isso que muita gente aqui que me antecederam já contou vitória. É por isso que muita gente nesta noite que me antecederam aqui já tem testemunho. Por quê, pregador? Porque a causa era urgente, mas nós prostramos de joelho e o Deus Todo-Poderoso interviu na nossa necessidade. E eu acho que Deus vai falar para a gente, senão Ele não tinha nos dado o texto. Causas que nós, que prostrando de joelho, Deus traz resoluções, Deus traz vitórias. Quando Paulo fala disso aqui, Paulo tinha pelo menos 3 pensamentos que a igreja precisava ter. A igreja precisava receber. E como nós somos igreja, eu creio que Paulo também vai falar conosco nessa noite. Primeira preocupação de Paulo era que a pressão que os crentes daquela época estavam enfrentando. E quem aqui não tem pressão? Você tem pressão no seu trabalho, você tem pressão na sua rua, você tem pressão no meio da sua família. Quem não vive pressão? Quem não vive pressão aqui, me dá o endereço da sua casa. Aleluia! A gente vai mudar para lá e você vai ver o problema, não é, ué? Todo mundo vive pressão. E a pressão, ela tem uma característica terrível na vida do crente. Qual é a característica? A pressão tenta tirar a vida espiritual dos crentes. Tem crente que só consegue vir para a igreja no domingo. Agora eu fico pensando como é que ele consegue suportar a semana toda sem estar na presença de Deus. Eu sei, irmãos, que existem circunstâncias na vida que a gente trabalha, que a gente está preso às vezes uma hora extra, porque a gente precisa de trabalhar. Mas tem pessoas que já perderam a alegria, o gozo, o prazer, a satisfação de estar na casa de Deus. Existem pessoas que já não têm mais vida espiritual. É por isso que tem gente que fica igual o Jó no capítulo 4. Ele passa por mim, eu não vejo, passa de novo, eu não sinto, não consegue perceber mais, não consegue sentir mais, não tem mais alegria. Mas Paulo está dizendo que quando esses momentos chegarem, é hora de nós nos prostrarmos de joelho, porque o nosso Deus é o Deus da vida, para a glória do nome dele. Irmãos, eu fui numa cidade semana passada, sexta-feira, está fazendo uma semana amanhã, e nós fomos apregoar, e hora para um, hora para outro, e interior é diferente, né, de capital. O pessoal, quando chega assim, alguém fala, não, vamos morar. E eu fiquei, até na rádio, eu fui falar na rádio, fiquei o dia todo atarefado, e em toda casa que eu ia, alguém falava assim, eu quero que o irmão ora para fulano de tal, porque fulano de tal está tomando remédio controlado. Aí eu ia na outra casa, a mesma coisa, eu ia na outra casa, a mesma coisa, eu ia na outra casa, a mesma coisa. Aí eu comecei a pensar, alguém que está ganhando dinheiro, porque quase todo mundo está tomando remédio controlado. Mas eu descobri que não era pago, era no SUS. Aqui em Código para 5, 7 Lagoa. Irmãos, pessoas que não têm mais vida espiritual. O diabo, eu sei que tem casos que a gente tem que procurar medicina, mas tem um monte de gente que fica aprisionado em remédio, irmão. Tem gente que só para dormir tem que tomar remédio, para acordar tem que tomar remédio. Tem gente que para viver tem que tomar remédio, aí vem para a igreja não sente mais nada, porque não tem vida espiritual. Pelo poder desta palavra eu promovo hoje, será uma noite de ressurreição. Deus vai dar vida para a sua igreja. Nós temos que ter vida. Irmãos, tem momentos que é difícil, mas tem gente que é a vida toda. Tem gente que toda hora está na dificuldade, na peleja, na luta. Aí vem para a igreja, irmão, fica remoendo problema, de tanto problema que tem. A Bíblia nos diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então repreenda este mal, porque Deus vai
espiritual, de certa forma, quando não se tem, a pessoa anda desprotegida. A Bíblia diz que Jesus estava carregando a cruz e todos os discípulos se afastaram, só as Marias chegaram para acompanhar ele. E de repente, um rapaz viu o movimento, mas esse rapaz não tinha vida espiritual, e a Bíblia diz que ele entrou no meio da galera para ver o que estava acontecendo. Alguém deu uma olhadinha e percebeu, cantor Emanuel, que ele estava só vestido de linho. A Bíblia diz que alguém puxou o linho dele e ele saiu pelado, nu, com a mão no bolso, para a sua casa. Esse homem, segundo a história, era Marcos, porque é assim que o diabo faz. Quem não tem vida espiritual vive assim, vive na vergonha. Às vezes está até querendo acompanhar Cristo, mas não consegue, porque vive na vergonha. Mas Deus vai nos dar vida. Se tem alguém espiritualmente nu, hoje é noite de Deus nos vestir. Deus vai nos dar vida, é vida em abundância. Pensa na Bíblia, falando de vida em abundância. E quando eu vejo, irmãos, eu fico maravilhado. A Bíblia diz que Jó, no final da sua história, Deus chama ele ora pelos seus amigos. A Bíblia diz que Deus muda o cativeiro de Jó. A oração muda cativeiros, a oração muda história, a oração muda sentença. Tem gente que o medo diz assim, vai morrer. Tem gente que diz assim, a porta não vai abrir. Esse problema é irresolvível. Mas você orou, Deus abriu a porta, o problema resolveu. Quem ia morrer, recebe vida. Versículo 42, na altura dos versículos, capítulo 42, versículo, eu acho que 11 ou 12, se eu não estiver enganado, que diz assim, e Jó, repita comigo essa sentença, diz assim, e Jó morreu velho e farto de dias. Você entendeu isso aí? Diga comigo assim, farto de dia. Você entendeu? Isso é vida espiritual. Vou te explicar. Quem aqui já foi no churrasco? Só eu? Churrasco? Aleluia. É assim, né, pastor? A gente vai fazendo, às vezes o senhor ou alguém vai e serve, né? Vem com um pratinho, né? E num pratinho na bandeja, não sei. E vem e fala assim, mais um pedacinho de picanha. Não, quero assim, mais um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho. Aí a gente vai comendo churrasco, não é? Vai comendo, vai bebendo a bendita negona, né? Qual que é? Coca-Cola, não é? Vai tomando Coca-Cola, comendo churrasco, tomando Coca-Cola, comendo churrasco. E chega um momento que sai, funciona o efeito Coca-Cola, né? A carne mistura com o gás, ou o gás mistura com a carne. E a gente não aguenta mais. Alguém chega perto de você e fala assim, mais um pedacinho de picanha? Não, estou satisfeito. Não é assim? Mas que Deus está dizendo aqui? Jó viveu tanto que Deus falou assim, Jó, quer viver mais um pouquinho? Não, Deus, estou satisfeito, estou satisfeito. Isso é vida espiritual. Eu ministro pelo poder desta palavra que Deus vai te dar vida espiritual. A tristeza vai embora. Você vai ter vida com qualidade para a glória do nome do nosso Deus. Vida espiritual. Mas Paulo também, quando diz por esta causa, eu me pus de joelho. Ele estava querendo também que a igreja em Éfeso e a Assembleia de Deus das Nações que está ouvindo através dele, estou pegando uma mensagem de Paulo hoje, aleluia, que está ouvindo através dos escritos dele. Paulo está dizendo assim, olha, primeiro, eu oro por esta causa. Qual causa? Vida espiritual da igreja. Qual outra causa, Paulo, que você ora? Paulo diria aqui nessa noite, eu oro para que a igreja tenha voz. Não, você não entendeu. Alguém deu glória, mas muita gente não entendeu. Mas fala para alguém e diz para ele assim, essa campanha vai trazer voz para essa igreja. Agora fala assim, igreja não é o termo. Aponta para alguém e diz assim, para essa igreja. Para essa igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Todos nós, olha aqui para mim. Ô Maurício.
momento que parece que a gente está até em pecado, não é? Por quê? Porque não acontece vitória. Todo mundo conta testemunho e a gente não tem nada para. Não tem voz. E Paulo está dizendo assim: eu chorando para que a igreja do Senhor tenha voz. Você está entendendo? Você não vai ficar para trás, não, meu irmão. Você também vai dar o seu testemunho, irmão. Você também vai dizer alguma coisa que Deus fez para a glória do nome dele na sua vida. Deus vai nos dar voz. Pegar o gancho do Senhor. O presbítero Alberto, quando eu deu aqui, Deus falou assim: fala disso. A Bíblia diz, ele falou aqui sobre Ana. Ana era uma mulher que não tinha condições de dar filhos a Eucana, porque ela era estéril e ela tinha uma rival. É interessante observar, porque tem pessoas que quando não tem nada, está com a gente. Eu imagino que Ana e Penina andavam lá dizendo assim: nós estamos melhor que as outras irmãs lá de Belém. Por quê? Porque nós duas casamos. É um marido só, mas nós duas casamos. Ela não é. É mesmo Penina, é mesmo Ana. Quem sabe? Mas a Bíblia diz que quando Penina começou a dar filhos a Eucana, a história mudou. Tem gente que quando não tem nada é amigo da gente, não é? Tem gente que quando não tem nada chama a gente pro churrasco, chama a gente pro jantar, chama a gente pra casa dele. Mas basta melhorar um pouquinho. Se melhorar um pouquinho, meu irmão, tira o nosso nome da Bíblia do celular dele, não é? Esquece o nosso endereço. Tem gente que é assim, e Penina começou a menosprezar Ana, porque ela dava filho e Ana não. E no contexto daquela época, não dar filhos, naquela época todo mundo pensava que a pessoa era amaldiçoada. Então Ana andava com essa pressão pejorativa sobre os seus ombros. E ela ia, ano após ano, na festa que eles iam, talvez a festa da propiciação. E a Bíblia diz, para você entender, uma linguagem bem contemporânea, Eucana no dia da festa, para alegar Ana, sabe o que ele fazia? Ele falava assim: Ana, vem comigo. E pegava Ana, ia lá no shopping de Betim e dava um cartão de crédito e falava assim: fica à vontade. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele dava mais presentes para ela. Só que existem momentos na vida que presente nenhum pode preencher o vazio de uma alma. Aleluia! Resumindo, ela vai para a oração. E naquele dia ela ora. Foi o texto que ele leu aqui. Eu estou parafraseando. E Ana ora e diz assim: farei um voto com o Senhor. Se o Senhor me dar um filho, eu vou entregá-lo de volta. Vou desmamá-lo e entregá-lo de volta. Irmão, olha aqui para mim, para você entender isso aqui. Quando Ana fala isso, lá no céu há uma reviravolta. Por quê, pregador? Porque nunca subiu ao céu uma oração como aquela. E quem fala o que Deus nunca ouviu, também recebe o que ninguém ainda nunca recebeu. Você imagina a cena? Eu não sei, mas Lucas diz que Gabriel é o anjo que acerta diante de Deus. Eu chamo Gabriel do anjo do controle remoto. Por quê? Porque Deus fala assim: Gabriel, mostra a vida do Gilberto. Aí Gabriel fala: gente, mostra a minha vida. Mostra a vida do pastor Euronilson. Fala aí, tu, pastor, você está me entendendo? E Deus fala assim: Gabriel, mostra a vida de Ana. De novo. Aí dá um reverso aí. Ele vai dar um reverso. Lá no céu se ouve de novo, orando: se o Senhor me dar um filho, eu vou entregá-lo de volta para o Senhor. Aleluia! Não, para tudo aqui. Como é que é? Volta aí, Gabriel. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolver. E Deus diz assim: olha, ninguém nunca me disse isso. E se alguém nunca me falou isso, também vai receber o que ninguém nunca recebeu. Olha aqui. Isso aqui é profeta. Se você perder, meu irmão, perdeu, só vai ver lá no YouTube. Mas olha aqui, isso é profético. Quando Ana ora dessa forma, Deus diz assim: olha, aonde está o símbolo? Olha para mim.
o ciclo da vida de Ana. Alguém mostra, porque todos nós temos um ciclo. Deus sabe a hora certa que você vai ser abençoado. E eu estou sentindo que é esses dias agora. Estou sentindo que é no decorrer dessa semana. Mas olha aqui, o ciclo da vida de Ana estava tudo parado. Ana não dava filhos, ela era menosprezada, ela vivia debaixo de uma opressão. Mas naquele dia, aquela oração, ela não sabia de nada, tipo você, está entendendo? Não viu nada, mas lá no mundo espiritual, a roda da vida dela, não. Anda até lá de boca no pó, não é assim? Parece que é difícil, parece que Deus nem está ouvindo, parece que ninguém está atento ao que está sendo dito, mas a roda está girando, mas a roda está girando, mas a roda está girando, mas a roda. Tem gente que é assim. Tem gente que vem só para observar o mundo dos outros. Ele sentado na cadeira observando. Ele tinha a autoridade de não deixar nenhum bebê entrar no átrio. Porque Ana não entrou no templo, ela estava no átrio, nas mulheres. Então ele olha aquilo e chega perto dela, põe o ouvido e só vê os lábios dela mexendo. E ele diz assim: foi lindo aqui. Mulher, para de beber, aparta-te de ti o vinho. E Ana estava orando, e quem ora, levanta assim, não é? A tua serva não está tonta, meu Senhor, mas eu estou angustiada de espírito. Ele chegou perto de Ana, desligado, diga comigo, desligado. Diga assim, é um perigo. Vim para o culto e ficar desligado. Quem sabe o que é o Wi-Fi aqui? Eu acho que eu já falei isso aqui, Wi-Fi. Wi-Fi é internet sem cabo, não é assim? Você chega no sinal que tem Wi-Fi, se você tiver o código, você acessa a internet. Durante muito tempo eu pensei que quem criou o Wi-Fi foi a Apple, né? Empresa de informática, foi a Microsoft. Mas eu descobri, se você tem mais tempo de crente, que quem inventou o Wi-Fi foi Deus. É por isso que muitos anos os pregadores cantores diziam assim: fica ligado, fica ligado, fica ligado. É tipo Deus falando assim: liga o teu Wi-Fi. Se ligar o teu Wi-Fi, vai dar sinal, 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 vai dar sinal. Liga o teu Wi-Fi. Deixa eu ligar meu Wi-Fi. E quando ele ligou o Wi-Fi, imagina, ele chega desligado. Aí ela fala: não estava orando. Aí, não, eu estou desligado. Você está ligado? Eu estou desligado. Deixa eu ligar meu Wi-Fi. E quando ele liga o Wi-Fi dele, deu sinal na hora, tá entendendo? E como sacerdote, ele foi no mundo espiritual. E no mundo espiritual, ele viu o quê? O ciclo da vida de Enó. Aí quando ele volta pro físico, ele olha para ele e diz assim: olha, tem jeito de barrar aquilo que Deus já delegou para a tua vida. Para um pouquinho isso aí, irmão. Não tem jeito de barrar aquilo que Deus já delegou para a sua vida. Vai para alguém. Não tem jeito de barrar. Foi Deus que deu, foi Deus que deu, foi Deus que deu, foi Deus que delegou. E quando ele entende isso, ele olha para ela e diz assim: seja feita conforme a sua petição. Ana recebe a palavra profética, igual você. Ana recebe a palavra profética. Agora Ana vai sair. Você já imaginou a cena? Do lado de fora, Penina. E ela vai sair agora, Penina. Eu já estou com um monte de palavra para amaldiçoar a vida dela. Na hora que ela passar por mim, eu vou arrebentar com ela. Ela assim, porque tem gente que tem prazer no nosso sofrimento. Por isso que a gente pode estar falando tudo para os outros. Tem gente que tem prazer. E Penina lá, tomara que ela passe. Eu vou acabar com ela. Eu vou. E Penina aqui dentro, escondida. E lá vem Ana. Ana só entende. Por quê?
Porque ela agora tinha voz. Ela ia ter testemunho para contar. Aleluia! Ela vem vindo, ela vem vindo. E ela vem. E ela vê a menina escondida. Isso aqui não, isso aqui é graça. Isso aqui é de Deus para a sua vida. Glória a Deus, já. Ana vê a menina escondida, irmã Graça. E quando vai passando, Penina já está pronta. Vou dar o bote, vou arrebentar com ela. Penina está esquematizando. E Ana vai passando. Quando Ana vai passando, que dá uma olhadinha ali, Penina, e Penina levanta. Agora eu acabo com ela. E quando Penina ficou de pé, Glória a Deus. eu ministro pelo poder dessa palavra que Deus vai pôr voz na sua história. Eu ministro pelo poder dessa palavra que essa igreja vai ter voz. Você vai ter voz. Você vai ter voz. Deus vai nos dar voz. Sobre a mar, sobre a maracandarabacandarabarra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, aleluia. O Eterno está falando ao meu coração aqui agora. Que Ele vai quebrar muros. Ele vai quebrar milhões. Ele vai quebrar barreiras. Volta, pregador. Haverá voz, haverá voz. Haverá voz, haverá voz. Haverá voz, haverá voz. Haverá voz, haverá voz. Haverá voz. Oh, maravilha de Deus. O meu Senhor. Santo é o nome do Senhor. Alguém vai chegar e vai dizer assim: mas como pode? Como que isso aconteceu? Você vai lembrar dessa noite e vai dizer assim: é que Deus me deu voz, Deus me deu voz, Deus me deu voz para testemunhar, mas também voz para de profecia. Então Deus vai te dar voz profética. Olha para mim aqui. Olha aqui para mim. Tem momentos na vida que a gente não vê nada, irmãos, mas nós temos que ministrar, porque aquilo que nós falamos debaixo do poder da palavra, Deus cuida. Deixa eu dar uma chave aqui, olha aqui. Se eu tivesse apregoando aqui sobre cura divina, Jesus ia curar. Aproveitando o ensejo, quem está precisando, recebe em nome de Jesus. Mas olha aqui, se eu estivesse pregando sobre batismo com o Espírito Santo, Rafael, Jesus ia batizar. Glória a Deus. Se eu estivesse falando aqui, irmãos, de a obra da cruz de salvação, Jesus ia. Você está me entendendo? O que sai daqui para aí, Deus vela e cumpre para a glória do nome dele. Tem hora que está tudo errado, tudo contrário, e a gente, começa a reclamar, murmurar. Não, irmão, quando tiver tudo contrário, as nuvens parecerem de bronze, você chega no meio desse deserto assim, as nuvens vão abrir. Eu já sinto o barulho de chuva. A mão pode ser do tamanho de homem, mas vai chover, mas vai chover, mas vai chover. Fecha aqui. Quando Paulo fala, por essa causa eu me colocarei de joelho. Paulo queria que a igreja de Éfeso recebesse duas bênçãos incluídas. Diga comigo, a primeira. Não, tá certo, isso aqui é só. Diga assim, a primeira. Capacidade de resistência. Porque quem quer, tem alguma promessa na Bíblia que diz assim: o evangelho é simples, tem. Mas o evangelho é maravilhoso sem lutas. Agora é só vitória. Tem um versículo assim? No mundo vós tereis só vitória. Tem um versículo? Não. E qual versículo que tem? Resistirmos. Nós temos que aprender a resistir. Tem gente que começa com fogaréu, você fala assim: nossa, graças a Deus, esse irmão era terrível, agora ele é uma bênção. Mas passa um tempo, ele vai apagando, vai apagando, vai apagando, vai apagando. E de repente a gente nem vê ele mais na igreja. Porque não é fácil. Então Paulo está orando para que a igreja aprenda a resistir. Quem resiste na presença de Deus não se dobra por nada que o diabo possa apresentar. Há momentos que tem que
resistir. Amém? Amém. A Bíblia fala de Daniel. E Daniel, quando ele chega na Babilônia, junto com seus companheiros, eles eram príncipes, foi dada uma ordem ao eunuco do rei da Babilônia para alimentar Daniel e seus amigos com os manjares do rei. O problema não era a comida. O problema é que a comida era consagrada a outros deuses. Sabe mais ou menos o que era? Prato de obra de macumbaria que eles ofereciam para Daniel e seus companheiros. Daniel não era cearense para querer a farinha daquele prato. Você está me entendendo? Então ele disse no seu coração: eu resisto. E é melhor resistir o churrasco do diabo e viver com salada de Deus do que comer o churrasco do diabo e rejeitar a salada de Deus. E a Bíblia diz que eles foram pessoas tremendas naquele concurso. Homens que não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. Eu ministro que Deus vai nos dar resistência. Você não vai se dobrar por nada, a não ser diante do Pai de nosso Senhor e Salvador. Por fim, Paulo, quando ele diz: por essa causa eu me coloco de joelho, ele está dizendo: eu oro para que Deus fortaleça a igreja. A igreja tem que ser uma igreja forte. Não aceite, meu irmão, você ficar de cabeça baixa. Tem hora, você não manda em Deus, Deus está no controle de tudo, mas tem hora que Deus quer que alguém se levante. Tem gente que o negócio está terrível, o barco está tempestade no barco, o barco está furado, a água está entrando, ele está na pontinha do pé, na última parte do barco que ainda não tem água. Assim, não, Deus está aqui nesse barco. Jesus está aqui nesse barco. O barco está afundando, ele está afundando e não faz nada. Há momentos na vida que você tem que ter força. Há momentos na vida que você não pode aceitar o que o diabo está tentando fazer com você. Há momentos que nós precisamos de força de Deus para vencer os inimigos. E quem se prostra diante de Deus sempre será fortalecido para a glória do nome. Amém? Eu quero pedir a Deus que o sermão de Paulo se cumpra na nossa vida. Que você venha ter vida espiritual. Que quando você faltar da escola dominical, faltar do culto, vai parecer que você perdeu alguma coisa preciosa. Deus vai nos dar vida espiritual. A igreja do arrebatamento é uma igreja que tem vida espiritual. Nós precisamos voltar a ter os anos. Você se lembra quando você se converteu? Que você não faltava do culto. Fazia tudo, chegava a quebrar, mas dizia: hoje eu não posso faltar do culto. Hoje, por qualquer motivo, lavou a vasilhinha, não vou no culto hoje não, eu estou muito cansado. Eu quero profetizar que hoje será uma noite de Deus restaurar a nossa vida espiritual. Tu vai ter sede. Essa igreja, meu irmão, vai ser uma igreja conhecida pela multidão que vai trazer. Ninguém vai faltar por motivo fútil. Nós vamos ter sede da presença de Deus. E essa igreja também vai ser conhecida como o quê? A igreja que fala. Por quê? Vai ter voz. Mas não será só conhecida pela vida espiritual nem por voz. Será conhecida também porque vai ter força. Eu tenho, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu tenho batido nessa tecla. E eu, como ministro, eu profetizo: essa igreja vai revolucionar Nova Serrana. Vai chegar dias aqui, irmã Graça, que até ímpio vai querer orar com crente. Vai chegar dias aqui, irmão Alberto, que o Senhor vai ter que dividir a classe de pré-batismo em duas classes. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Estamos no final desta campanha. E eu gostaria de saber se você que está aqui hoje precisa de um milagre urgente da parte de Deus. Nós ouvimos aqui que Paulo diz: por essa causa, urgência. Tem alguém que precisa urgente? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Fique à vontade. Mas nós aprendemos com Paulo: a urgência nos leva a nos prostrar diante do nosso Deus. Glória a Deus.
Oh, maravilha. Vou aguardar que está vindo mais alguns irmãos. Eu gostaria que neste momento você pensasse, mentalizasse. O que você precisa? Qual é a tua real necessidade? Lembre de uma coisa: Deus só supre reais necessidades. Quando Abraão disse Jeová Jiré, a necessidade de Abraão era um substituto para Isaac, e apareceu um cordeiro. Deus só supre necessidades reais. Qual é a sua necessidade real? Pense agora, e nós vamos orar. Porque o Deus que ouviu o apóstolo Paulo e abençoou a igreja de Éfeso é o mesmo Deus que vai abençoar os membros e visitantes da igreja Assembleia de Deus das Nações. Olhe comigo agora. Eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, nós entendemos e sabemos que tu está no controle, ó. E neste momento apresentamos necessidades. Apresento, Senhor, a cada um dos teus filhos que estão aqui clamando de joelhos junto comigo. Aleluia! Que seja uma noite do Senhor fazer obras extraordinárias. Que seja uma noite de respostas. Que seja uma noite de milagres. Que seja uma noite
O segredo é esse: na hora da calamidade, nos colocar de joelho. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, eu trouxe CVDs, como de costume, os irmãos já conhecem os nossos trabalhos. Vai estar ali atrás, quem quiser nos abençoar. É só R$ 9,99. Eu só levou para o troco. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, a palavra com o pastor Eronildes. Amém. Palavra boa essa, né, irmãos? Boa palavra essa. Aleluias. Eu creio que nós encerramos hoje, colocamos um ponto nessa campanha com chave de ouro. Creio eu assim. Os irmãos que trouxeram dízimo e oferta, por favor, vem aqui ofertar. Porque daqui a pouquinho eu vou estar abençoando você.